queria tirar uns dias de férias, sozinha pela primeira vez. Canadense, ela ia tirar as férias na costa oeste dos Estados Unidos. Mas o que era para ser uma grande aventura, um passeio alegre, divertido, se transformou no último da sua vida. O caso que eu trago hoje para você é sobre a intrigante história de Elisa Lam. Eu te convido a acompanhar comigo. Esse caso ganhou uma grande repercussão da mídia em 2013. O caso da menina do elevador, Elisa Lam. As cenas de Elisa Lam dentro do elevador correram ao mundo. O que teria acontecido? Com quem ela estaria falando? Quem ela teria visto? Ou de quem ela estaria fugindo? Nós vamos chegar nesse ponto. Mas quem é Elisa Lam? Nasceu em Vancouver, no Canadá, em 1991. Ela tinha então 21 anos. Ela estudava na British Columbia. Estava no período de férias e ela quis sair então porque ela chamou de uma grande aventura. Ela queria viajar pela costa oeste dos Estados Unidos para chegar até a Califórnia. E ela fez então um roteiro para essa grande viagem. Só que os pais da Elisa ficaram um pouquinho preocupados e inseguros porque essa seria a primeira viagem da Elisa e também porque ela sofria de transtorno de bipolaridade, além de ansiedade e depressão. Mas ela disse que estava tudo bem, que ia ser tudo tranquilo e ela estava no momento feliz da vida dela. Então os pais ficaram mais tranquilos e ela também ia se comunicar com eles constantemente. E aí foi então em 7 de janeiro que ela fez esse comunicado para a família, para os amigos, que ela ia viajar e ela começou a se preparar. E ela estava muito feliz, estava muito empolgada, ela chegou a marcar uma festa. Ela fez uma festa de despedida para essa viagem e reuniu os amigos com quem ela tinha estudado no ensino médio fundamental, né, como a gente chama aqui no Brasil. E isso foi em 21 de janeiro. Ela chamou essa festa de Sarau da Boa Viagem. E ela se divertiu bastante, a Elisa estava bem feliz. E a Elisa era uma pessoa muito querida, as pessoas gostavam muito dela, ela era muito simpática, educada, tirava boas notas. Ela era muito querida ali no meio que ela vivia. E nesse dia então da festa, os amigos todos foram e ela estava bem feliz. Elisa inclusive tinha um blog, onde ela escrevia aí seus pensamentos. E ela era bem articulada, bem inteligente. Elise basicamente escrevia sobre o que ela passava na vida, sobre a doença que ela enfrentava, os altos e baixos. Mas aí em julho de 2012 ela parou de escrever no blog e aí ela criou um Tumblr. Aí ela começou a escrever seus pensamentos neste Tumblr, que é uma outra rede social. Só que o blog dela continua ativo ainda até hoje. O conteúdo do Tumblr dela parecia um pouquinho mais leve. Isso em janeiro de 2013, apenas um mês antes do desaparecimento da Elisa. Ela estava feliz com os amigos, com a família, com as coisas que estavam acontecendo na vida dela e também com o namorado dela, com quem ela tinha planos para o futuro. Então Elisa estava vivendo uma fase feliz. Além de postar sobre a vida e a doença que ela enfrentava, Elisa gostava também de postar frases de escritores. Uma das que ela mais gostava, a citação de Chuck Palahniuk. Você está sempre assombrado pela ideia de que está desperdiçando sua vida. E ela escreveu também: a vida é longa e difícil, as pessoas sempre serão estúpidas e reclamarão, mas vale a pena, desde que você tenha momentos especiais. Haverá muitos desses momentos no futuro e houve muitos no passado. Obrigada, meus amigos, família e Tumblr. O mundo é simplesmente incrível. No dia seguinte, em 22 de janeiro, Elisa embarcou então na sua viagem rumo à Califórnia. Elisa então seguiu viagem e continuou mantendo contato com a família, inclusive no aeroporto. Ela acabou perdendo o voo, que ela se perdeu dentro do aeroporto, mas levou numa boa, que ela estava muito feliz, estava muito tranquila. No dia 29 de janeiro, ela se hospedou então no Hotel Cecil Hotel, lá em Los Angeles, que é o infame hotel aí, onde muitos assassinos passaram por ali. Ela fez uma reserva então para o Hotel Cecil, para 3 dias. Esse hotel ele tem uma construção datada de 1924. E ele na realidade é infame. Por quê? Porque muitas coisas ruins aconteceram ali, ruins de verdade. Uma mulher chegou a reclamar de estar sendo observada por um buraco no banheiro por um funcionário do hotel. O Hotel Cecil, ele era conhecido como o Hotel dos Horrores, o Hotel da Morte. Ele ficou conhecido assim porque houve muito suicídio ali dentro do hotel. Houve assassinato também, uso de drogas, as pessoas que viviam nas ruas, como era muito barato, eles se hospedavam ali no hotel. O Hotel Cecil, quando ele foi construído, antes de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores, que acabou com a fortuna de muita gente nos Estados Unidos, ele era um hotel luxuoso, glamuroso,
fazia parte ali do reduto da fama e do glamour. Mas depois de 1929, ele acabou virando um hotel para pessoas que queriam passar alguns dias, ou então para moradores de rua que viviam ali nas redondezas e que queriam ali passar algumas noites. Quando eles conseguiam algum dinheiro, eles passavam algumas noites ali no Hotel Cecil. A região onde ficava o Hotel Cecil era conhecida como Skid Row, que era uma das mais violentas de todos os Estados Unidos. Então, para a gente comparar mais ou menos com a Cracolândia em São Paulo. Era uma região onde vivia muitas pessoas na rua. Um levantamento feito lá em 2007, mais ou menos, de que havia mais de 10 mil pessoas nas ruas. Esse é um grande problema ali dessa região também e que Los Angeles enfrenta, né? E enfrentava na época. Inclusive eu trouxe o caso do Richard Ramirez, que se hospedou no hotel enquanto ele cometia os crimes. Tem até nos cards, se você quiser conferir esse vídeo aí do Richard Ramirez. Inclusive um outro serial killer também, o Jack Wittenwager, também se hospedou ali enquanto ele cometia os crimes. Então a fama ou a infâmia desse hotel era muito grande. E era barato para as pessoas que faziam esse tipo de viagem aí, de mochileiros. Então, como a Elissa fazia naquele momento. E esse hotel ficou conhecido como, as pessoas diziam, né, que um criminoso podia cometer um crime, jogar as roupas ensanguentadas no fundo do hotel e entrar até de roupa de baixo, né, de roupas íntimas, que estava tudo certo, ninguém se importava com nada. Tem até uma curiosidade, se é que a gente pode dizer assim, a banda irlandesa U2 fez um show no terraço ali de um prédio vizinho, do Liquor, que vendia bebidas e tal, e ao lado tem o Hotel Cecil. Eles fizeram ali a gravação de um clipe oficial da banda ali, né, Where the Streets Have No Name, pro Joshua Tree, que é um álbum da banda, e eles gravaram ali o clipe. E eles começaram a tocar ali em cima e foi aglomerando ali as pessoas que estavam ali próximas. Gerou até um pouco de polêmica e tal. E a polícia chegou, mas só para controlar ali a multidão, e eles continuaram tocando. Até tinha uma ideia da banda de querer que a polícia fosse lá tentar tirar eles para ter alguma coisa como fora da lei. Só que a polícia acabou não tirando, deixou o show acontecer. A Elissa inclusive chegou a tirar fotos ali do local, né, das ruas, com as pessoas nas ruas, e chegou a postar essa foto ali dessa região da Skid Row. Essa região era muito central, ficava bem no centro de Los Angeles. Então logo que chegavam ali a Los Angeles, já viam o Hotel Cecil e era mais fácil ali para se hospedar também. Inclusive essas fotos que a Elissa tirou, ela tirou com o celular emprestado porque ela tinha perdido dela. Era por esse celular que ela se comunicava com a família. O Cecil era um prédio que foi inaugurado na década de 20, tinha 15 andares e 700 apartamentos. Serviu inclusive de inspiração para o American Horror Story, que é uma série, né, no episódio chamado Hotel, além de outros filmes e séries. Então logo depois dessas fotos, Elissa parou então de falar com seus pais, parou de dar notícias. A última vez que ela foi vista foi no dia 31 de janeiro por um funcionário do hotel. E o check-out dela seria no dia seguinte, no dia 1º de fevereiro. Só que a Elissa não apareceu para fazer o check-out. E aí, os funcionários do hotel fizeram um boletim de ocorrência na polícia, imaginando que eles tivessem sofrido um golpe, que ela tivesse saído sem pagar. Só que por outro lado, como a Elissa tinha parado de dar notícias, a família dela então ligou para o hotel para eles irem lá, ver o que estava acontecendo. Perguntaram sobre ela, eles disseram que não tinham visto, que acharam que ela tinha saído para passear, ficava o dia fora e ia voltar no final do dia. Não se importaram muito. E aí os pais dela continuaram mais preocupados ainda. Só que daí depois eles ligaram para a polícia para informar o que tinha acontecido. E aí então a polícia foi lá verificar, né? É aí que eles acabaram dando ela como desaparecida. E aí a polícia divulgou o desaparecimento dela, dessa garota, né, que tinha vindo do Canadá. Foi então quando a polícia começou a efetivamente investigar o desaparecimento de Elissa Lam. E aí nessa investigação a polícia encontrou as filmagens, as tais filmagens da Elissa dentro do elevador, que foi o que intrigou, né, todo mundo, e essas imagens acabaram divulgadas e espalhadas pelas redes sociais. E essas filmagens são de pouco depois da meia-noite do dia 1º de fevereiro, onde a Elissa se encontra de uma forma estranha, parece que ela está conversando com alguém, parece que ela está se escondendo de alguém, fugindo, e ela tem alguns comportamentos estranhos. Ela entra no elevador, aperta vários botões ali e o elevador não sai do lugar. Ela sai, ela volta, ela olha para fora, ela volta de novo e o elevador continua parado. Só depois de um tempo então em que ela sai do elevador e da visão das câmeras,
é que a porta do elevador se fecha normalmente. Isso aí também foi muito estranho. E essa é a imagem que se tem. E aí, então, depois dessas imagens estranhas do elevador, a Elisa continua então desaparecida. Isso até 19 de fevereiro, quando o corpo de Elisa é encontrado. Os hóspedes do hotel começaram a reclamar do cheiro da água e também da coloração, que estava esverdeada, como alguns disseram, e um cheiro muito forte. E aí a gerência mandou um funcionário do hotel verificar os tanques de água, verificar as caixas d'água para ver o que estava acontecendo. E também porque estava saindo pouca água. E daí então a gerência foi lá e mandou um funcionário verificar como é que estavam os tanques de água, caixa d'água. E aí que ele encontra o corpo da Elisa lá. O corpo dela estava boiando, com o rosto virado para cima, e ela estava completamente nua, com as roupas dela jogadas na água. Ela tinha também relógio, os sapatos dela também estavam lá, mas ela estava nua. E o corpo dela estava bastante inchado, provavelmente por causa dos dias que ela ficou ali. E a chave, o cartão da chave do quarto dela também estava ali. Ela estava no tanque e estava praticamente cheio, e ela estava boiando. Em 21 de fevereiro foi feita uma autópsia que saiu só no mês de junho. E aí esse documento veio com rasuras. A primeira causa da morte foi dada como acidental. Só que aí depois eles colocaram causa não determinada. E aí depois foi rasurado novamente e colocado como morte acidental por afogamento. Meio estranho, né? Essa quantidade de rasuras e causa indeterminada e indefinida, né? Nem a autópsia estava conseguindo aí definir o que tinha acontecido com Elisa. A autópsia então constatou o uso de medicamentos que eram prescritos para ela, que ela tinha tomado corretamente. Elisa tomava medicamentos para ansiedade, depressão e também para o transtorno de bipolaridade. Esses medicamentos foram encontrados ali. Porém, o antipsicótico fazia uns dias que ela não tomava. Era para prevenir as alucinações. Guarda essa informação. A perícia constatou também uma pequena quantidade de álcool no corpo de Elisa e também que ela tinha um acúmulo de sangue no reto. Só que não havia sinais de abuso sexual. Mas o que se falou muito foi sobre os medicamentos que ela estava tomando para a doença que ela tinha. O caso da Elisa Lam tomou as redes sociais e só se falava nisso. Ficou conhecido como o mistério do século, por causa principalmente do elevador e do que aconteceu ali naquele momento. O que mais falava era sobre o que tinha acontecido dentro do elevador. Vários detetives da internet entraram na história para tentar descobrir o que tinha acontecido, para tentar desvendar o mistério do caso da Elisa. Chegaram a fazer até uma associação com o filme Dark Water, de 2005, que tratava aí de uma moça que tinha sido encontrada dentro de uma caixa d'água, um caso bem parecido. Chegaram até a dizer que ouviram no dia da morte da Elisa Lam um barulho muito forte da passada da água pelos canos e que tinha vazamento também em um dos cômodos, e foi o que aconteceu no filme também. O filme é Dark Water, né, ou Água Negra. Alguns disseram também que por ser paciente de transtorno bipolar, de ansiedade, depressão, ela poderia ter tido um surto psicótico e tá agindo daquela forma que ela agiu dentro do elevador, que eles disseram. O fato é que Elisa nunca tinha chegado nesse estágio. Ela nunca tinha tido esse tipo de comportamento, como diziam a família e os amigos. E aí na internet pipocaram teorias da conspiração sobre o que teria acontecido nesse dia. Suicídio. Se ela realmente quisesse se matar, ela teria tido todo esse trabalho? Não era mais fácil ela ser jogada do prédio, para quem realmente quisesse se matar, de uma forma mais rápida? E também sou estranho, porque tinha areia nas roupas da Elisa. Ela então teria que ter tirado a roupa, jogado no chão, pego as roupas, subido no tanque, aberto aquela tampa pesada, se jogado lá dentro, jogar as roupas lá dentro e fechar a tampa novamente. É muito trabalho. E ela tinha que ter uma força também, porque era muito pesada aquela tampa. Sem contar que o tanque estava relativamente cheio. Teria sido difícil para ela alcançar a tampa e fechar a tampa. Só que ele estava fechado por fora. Existe também a teoria de que ela teria participado de um jogo, chamado de jogo do elevador. Para esse jogo acontecer, o prédio tem que ter no mínimo 10 andares. Ela entra sozinha no elevador e aperta uma sequência de números. Quando o elevador chegar ao 5º andar,
entra uma mulher misteriosa, mas a pessoa não pode olhar e nem falar com essa mulher. Depois ela aperta o botão do primeiro andar. Se o elevador for até o primeiro andar, então ela tem que descer sem olhar para trás e o jogo falhou. Mas se o elevador for até o 10º andar, ela sai do elevador, ela vai para uma outra dimensão. É porque ela ganhou no jogo. No estilo Stranger Things, o mundo invertido. E aí ela entra numa sala escura e vazia, onde só tem um crucifixo à distância. Alguns acreditavam porque ela apertou vários botões e estava se escondendo como se estivesse fugindo de alguém. Existem outros registros também sobre o jogo do elevador, um em Kuala Lumpur e outro também em Singapura. Algumas pessoas chegaram a dizer que viram um vulto de Richard Ramirez dentro do elevador, que era o espírito dele que tinha ido buscar a Elisa Lam. Lembrando que ele morou no hotel durante os crimes que ele cometeu. Mas isso foi em 84 e 85. E naquele momento, em fevereiro de 2013, ele estava preso. Ele teria morrido em junho daquele mesmo ano. Então poderia ser o Richard Ramirez. Esse hotel, o Cecil Hotel, ficou conhecido como o Hotel dos Horrores e não é por menos. Em 1944, uma mulher descobriu que estava grávida de repente. Aí ela teve um filho no banheiro do hotel e aí ela teve um surto psicótico e jogou a criança pela janela. Muitas pessoas que acreditam em paranormalidade dizem que há um espírito dentro do hotel que faz essas pessoas cometerem crimes. Todos os crimes que já aconteceram lá seria, por causa dessa figura maligna que vive dentro do hotel. Existe também a teoria de um crime biológico que seria o Lam Elisa, que era um grupo que queria transmitir tuberculose para todas essas pessoas através da água onde a Elisa foi encontrada. Ou então, disseram até que foi por causa dos Illuminati. Mais uma teoria. Existem também 2 suspeitos que poderiam ter assassinado a Elisa, que são Alvin e o seu filho adotivo, o Aiden. Na época, o hotel estava querendo fazer uma revitalização para tirar essa mancha de tantos crimes que o hotel tinha. Até uma troca de nomes também foi usada ali para Stay on Main, que o hotel estava tentando para fazer essa revitalização, para mudar a imagem do hotel. E aí eles queriam tanto tirar alguns moradores dali, para poder também cobrar mais e deixar ali somente pessoas que pudessem pagar pelos quartos e também dar uma elitizada no hotel e reviver os seus momentos de glamour. Só que tinha gente ali que não estava querendo, inclusive Alvin e o seu filho adotivo, o Aiden. E aí eles faziam várias reclamações para continuar com essa má fama que o hotel tinha. E aí surgiu então a suspeita de que eles poderiam ter cometido crime, ter matado a Elisa Lam lá dentro do hotel, para que essa imagem do hotel continuasse então suja e manchada em toda a cidade. E aí eles não iam tirar essas pessoas de lá de dentro. Então existia essa suspeita em cima dos dois, mas nada mais aconteceu. Existia também uma câmera no corredor onde Elisa estava. Só que essa câmera do elevador do 14º andar estava desligada. Por que desligaram essa câmera? As imagens se perderam? Como? Existe também uma outra filmagem da Elisa na recepção, no hall do hotel, conversando com 2 homens que entregam para ela uma caixa. E aí ela vai até o elevador, que aí é onde são captadas aquelas imagens dela no elevador. Só que quando ela chega no elevador, ela já não está mais com a caixa. Onde foi parar a caixa? Quem eram esses homens? Só que essas imagens também sumiram, se perderam e ninguém sabe onde foi parar. Existe também um youtuber que fez o caminho até o terraço do prédio e se perguntou muito como a Elisa teria ido lá sem ninguém perceber. E aí ele fez esse caminho, ele entrou, ninguém viu ele entrando, ele foi indo e fez todo o caminho. Então ele viu que era possível e que o hotel não tinha muita segurança também, porque qualquer um podia entrar. E foi como ele fez. Mas de entrar no hotel e subir até o terraço, levantar uma tampa pesada, como a que tinha lá, tem uma distância. Existe uma outra questão também. As imagens de dentro do elevador foram manipuladas. Qualquer um pode ver. Os números embaixo com a data e a hora foram corrompidos. Existe um corte também da imagem de 1 minuto
praticamente, o que daria para uma pessoa entrar e sair ou passar pela frente da câmera, tranquilamente, ou até um pouco mais do que isso. Agora, por que foi corrompido esse número com a data e a hora? E por que esse minuto também está faltando na câmera? A polícia analisou e a gerência do hotel. Só que a quem interessava deixar esses números corrompidos e também tirar esse 1 minuto de gravação? Existia algo combinado para proteger alguém entre polícia e a direção do hotel? Quem eles estariam protegendo? Por quê? O que eles estavam acobertando? Esses vídeos seriam prova para proteger quem? Se alguém tivesse aparecido nas filmagens dentro do elevador com Elisa, ela não teria que ser interrogada? A quem interessaria esconder essa pessoa? Ou essas pessoas? Somente os funcionários do hotel tinham acesso às câmeras e depois a polícia durante as investigações. Teriam eles um acordo para esconder o que aconteceu naquele dia? Seriam hotel e polícia cúmplices? O fato é que eles logo colocaram a culpa na bipolaridade, na doença da Elisa Lam, e que ela teria cometido suicídio depois de entrar em um surto psicótico. Mas a quem interessaria essa versão? A atendente de uma livraria conheceu Elisa Lam. Ela foi lá comprar livros e presentes para levar para Vancouver, para os seus amigos e para a família. Ela disse que estava muito feliz e estava muito sorridente e muito alegre, e foi muito simpática com a vendedora. Ela disse que a Elisa tinha comentado até que ela estava pensando como é que ela ia levar tudo aquilo no avião e que não ia caber na bagagem dela. Mas ela estava sorrindo e feliz. Era uma pessoa que tinha planos para o futuro e que ela estava longe de parecer alguém que fosse tirar a própria vida. O fato é que existem muitas perguntas sem respostas. Inclusive, os funcionários do hotel também disseram que ela sempre foi muito simpática e muito sorridente, e que ela conversava bastante. As coisas não estão se encaixando em incidente, acidente, causas naturais ou suicídio. Um tempo depois, o sargento que cuidou do caso, Rudy Lopes, admitiu que eles não procuraram em todo o prédio e não vasculharam todos os apartamentos, mesmo porque ele disse que, a princípio, não se tinha um crime. Então, isso não se fazia necessário e eles também não poderiam entrar nos apartamentos sem esse motivo que justificasse a entrada deles. E é claro que quando o corpo de Elisa Lam foi encontrado, os olhos se voltaram contra os funcionários e os hóspedes do hotel. E existem ainda muitas situações inexplicadas. Por que não investigaram a fundo? Existem muitas perguntas sem respostas. Eu, particularmente, acredito em assassinato. E você? Conhece esse caso? Comenta, curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Obrigada por assistir. E a gente se encontra no próximo caso.